que essa comunidade portuguesa ela não vai desaparecer, mas é muito provável, e já estamos vendo movimentos para isso, que ela adote, por conta da influência, por conta da maior relevância global do português brasileiro, que ela adote elementos do português brasileiro e misturando e mesclando com a sua forma de ver a língua portuguesa. O que é mais provável, o que é mais seguro dizer, dentro de um ponto de vista linguístico, é que o português europeu, em Portugal, a comunidade portuguesa, está passando por mudanças significativas na constituição da sua comunidade e também na sua forma de falar a língua portuguesa. E grande parte dessa influência vem do Brasil, apesar de haver diversas outras nacionalidades que estão presentes, como a indiana, por exemplo. E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre qual será o futuro da língua portuguesa em Portugal e se ela está realmente chegando ao seu fim. E deixa aqui nos comentários se você também acha. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Será que o português brasileiro está tomando o lugar do português europeu e no futuro, nós não vamos ter mais essa variedade do português? Parece que nós vemos por aí diversas notícias que falam cada vez mais sobre a influência crescente do português brasileiro em Portugal, fazendo com que essa língua pareça que está em seu declínio. Ou seja, parece que com o aumento da influência do português brasileiro por meio do YouTube, por meio de outras formas de mídia, como por exemplo filmes e séries, os portugueses, em especial as crianças, estão crescendo com maior influência brasileira e parece que isso vai levar ao fim da língua portuguesa falada em Portugal, pelo menos. E dentre diversas matérias, vídeos falando sobre o possível fim do português falado em Portugal, ou seja, o fim desse sotaque, dessa variedade, em todo sentido, na forma de escrita, na forma de estruturar as frases, de pensar, colocação pronominal, tudo isso. Um deles me chamou a atenção e eu decidi comentar de uma forma um pouco mais contraída aqui as minhas opiniões, talvez, sobre como poderia ser, talvez, esse futuro da lusofonia, pelo menos em Portugal. Vocês já notaram pelo meu sotaque que eu sou brasileiro, mas a ideia aqui não é ganhar do outro ou fazer uma competição entre as duas variedades, mas é tentar avaliar, claro, estamos falando sobre o futuro, então sempre fica difícil fazer qualquer análise concreta, mas tentar avaliar aqui quais seriam os possíveis caminhos da lusofonia, especificamente no território português na Europa. Vamos dar uma olhada. O vídeo que nós temos aqui é o vídeo do Eric Monroy, que eu acho que é um colombiano, né? Se não me engano pela bandeirinha aqui, é um colombiano que fala português, mas ele aprendeu o português na sua variedade europeia, o que não é tão comum, né? Porque a gente imagina que pela proximidade geográfica e até cultural dos países da América do Sul, a tendência é aprender o português brasileiro. Até porque, eu posso falar isso com mais detalhe em outros vídeos, já falei algumas vezes, mas há uma semelhança muito maior entre o português brasileiro e o espanhol, em todas as suas variedades, do que, por exemplo, esses espanhóis com o português europeu, que passou por umas mudanças bem significativas que alteraram muito, principalmente a questão vocálica, né? Ou seja, o som das vogais, quando não são tônicas, por exemplo. Mas, enfim, o foco desse vídeo agora é falar sobre essa possível queda ou fim do português falado em Portugal, dando lugar aí ao português brasileiro. Então ele vai falar aqui em referência a um outro vídeo, mas como ele já vai resumir os pontos, eu decidi ficar só com o vídeo do colombiano mesmo, e a gente vai comentar mais ou menos esses pontos conforme eles aparecem. Vamos dar uma olhada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não acompanha o meu conteúdo, o meu nome é Eric e resumindo muito, eu sou um colombiano que gosta imenso da língua portuguesa. Hoje venho-vos falar sobre o futuro do português europeu. Isto principalmente em resposta a um vídeo que eu assisti de um professor brasileiro que estava a falar e a argumentar que o português europeu ia deixar de ser falado no futuro. E já aqui é provável. E esse vídeo aqui, como nós dissemos, não vamos analisar, vamos focar só no vídeo do colombiano aqui, do Eric, porque ele já passa por todos os pontos e argumentos trazidos pelo outro brasileiro, então a gente vai focar só nesse vídeo. Que muitos não saibam do que eu estou a falar, então vou fazer um resumo do vídeo dele. Ele está a argumentar que o português europeu vai deixar de ser falado, principalmente porque a população de Portugal é muito velha e a taxa de natalidade dos portugueses é muito baixa e a metade dos jovens querem ir embora a trabalhar fora de Portugal. Também pela quantidade de estrangeiros, principalmente brasileiros, que há em Portugal. E a influência... Então esses são os principais pontos que a gente vai deixar com uma análise aqui. Primeiro, a situação populacional de Portugal, que passa por um período como
com os outros países da Europa, de declínio. E nós vamos comentar um pouco mais sobre essa ideia do declínio populacional, que não é exclusividade de Portugal, e eu vou até relacionar com o caso do Japão, mas isso acontece em todos os países da Europa, e os países que não estão com déficit populacional, ou seja, que a população não está decrescendo, tem a ver com a forte imigração, e não só a imigração, mas a cultura que esses imigrantes trazem dos países que eram colônias, foram colônias dos países europeus. Então, o ponto principal dessa questão vai ser quem é que está imigrando e qual é a cultura que eles desenvolvem, qual a forma de falar que eles desenvolvem quando já estão no país. Não estamos falando da primeira geração, mas sim na segunda geração. Mas antes disso, eu vou deixar ele comentar um pouquinho mais e a gente já volta para essa parte. A experiência que tem o Brasil na internet, que as crianças consomem principalmente conteúdo brasileiro e assim por diante. Então, isso já tem, na verdade, um vídeo que é bem antigo no meu canal, mas fez bastante sucesso até, que fala sobre essa matéria, a famosa matéria, se não me engano, do Diário de Notícias de Portugal, que saiu falando sobre a influência do português brasileiro, que as crianças de Portugal falavam agora bala ao invés de rebuçado, grama ao invés de relva, e esse vídeo eu achei que ficou bem legal, acho que ficou bem trabalhado, então dá uma olhada nesse vídeo, eu acho que é um dos mais vistos do meu canal. E aí você vê o que eu argumentei na época, mas hoje eu não quero focar tanto nessa matéria, mas em outros aspectos dessa questão do contato linguístico e cultural entre Portugal e Brasil. Principalmente, esses foram os argumentos que ele usou no seu vídeo e a minha intenção não é desacreditar o que ele falou. Eu só vou dar a minha opinião, assim como ele deu a sua. No entanto, quem quiser ir conferir o vídeo dele, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, eu entendo os argumentos que o professor brasileiro disse e até podem ter sentido, mas, como ele mesmo disse, são só uma teoria. Segundo, antes disso, até é bom falar nesse momento aqui que todas as suposições sobre o futuro em relação a línguas, elas têm mais de teoria, análises um pouco enviesadas, vamos assim, enviesadas não no sentido ruim, mas a parte que parte do ponto de vista da pessoa que está analisando, do que necessariamente com dados. Porque a gente tem que lembrar que, salvo em casos que, por exemplo, a população já está muito diminuta, que a gente pode contar assim no dedo a quantidade de habitantes que tem naquela região que falam aquela língua, por exemplo, a gente estiver falando de línguas com 10 mil falantes, por exemplo, coisa de 20 mil falantes, como nós temos a situação do mirandês em Portugal, que, assim, chamar de uma língua minoritária é até um estatuto maior do que ela merece, porque ela está em franco declínio e ela praticamente não existe, a não ser em zonas rurais muito específicas dos Trás-os-Montes, na verdade, se eu não me engano, e, assim, poucos lugares onde se ensina, de fato, essa língua, apesar de ser considerada uma língua oficial em Portugal. Então, sempre que a gente fala sobre desaparecimento de línguas, não tem como falar isso ao certo, especialmente quando nós estamos falando ainda de milhões de falantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas lembre-se, qualquer exercício de futurologia dentro da linguística, qualquer ciências sociais, acaba partindo mais como uma teoria, um enviesado, ou que parte do pressuposto da pessoa que está analisando, ela estabeleceu. Então, se o meu pressuposto é de que uma língua, para sobreviver, ela tem que ter alguns determinados critérios, então é isso que eu vou usar para falar se aquela língua vai ou não desaparecer. Mas isso não tem nada a ver com a realidade, porque os caminhos que a língua toma são bem diferentes do que nós esperamos, e aliás, até o que nós entendemos como uma língua desaparecer, ou o futuro de uma língua, é o que nós vamos discutir aqui, tentando entender se de fato o português de Portugal está desaparecendo, ou se ele está mudando. Tem muitas coisas mais a considerar. Exemplo, a influência estrangeira é relativa. Eu tenho visto muito brasileiro acompanhar canais de criadores de conteúdo portugueses. Também aqui no YouTube tenho visto brasileiros a curtir música portuguesa. Aliás, a nível geral, há muito brasileiro interessado na cultura, na música, no país, em geral, nos portugueses e em Portugal. E o problema desse tipo de análise, por exemplo, que nós vamos ver aqui várias vezes, é a questão da evidência anedótica. Quando você pretende fazer uma análise de uma situação linguística, ou uma análise científica qualquer, e aqui, reparem, a gente não está falando de ciência como as ciências naturais, como se analisa biologia, física, química, não tem nada a ver com isso. As ciências sociais têm outros métodos de análise, e cada uma delas foi desenvolvendo ao longo do século XX, ali no final do século XX, principalmente a partir da década de 60 e 70, as suas formas de análise, assim também como o seu objeto de estudo. No
caso da ciência da linguagem, por exemplo, quando a gente vai trabalhar esse tipo de questão, como eu disse, futurologia não tem como ser precisa ou certa, já que é impossível prever com tanta precisão o que vai acontecer com o caminho da língua, porque a língua não funciona da forma como algumas pessoas pensam. Então, o fato de uma população, por exemplo, estar declinando, não quer dizer que essa população vai deixar de existir, e muito menos que a língua vai deixar de existir. Simplesmente está indicando uma mudança na constituição, na forma com que a sociedade é constituída. E aqui no caso que o Eric diz, conhece vários brasileiros que estão em contato com a língua portuguesa, parte mais, eu imagino, de uma análise anedótica, uma evidência anedótica, ou seja, pontual de casos que ele tem contato, por exemplo, e viu por aí, do que necessariamente uma questão estatística. Quando a gente trabalha com essa ideia de projeção para o futuro, a gente precisa acumular muitos dados para que essa projeção tenha o mínimo de materialidade, ou seja, que ela tenha um pouco de respaldo no que nós entendemos como a realidade, ou os dados que são apresentados por aí. E apesar de haver diversas formas de fazer estatística, a gente seria mais interessante, por exemplo, para fazer esse tipo de análise, saber, por exemplo, fazer uma pesquisa assim, de fato, como o IBGE, como outros institutos de pesquisa que nós temos por aí, que é fazer pesquisa perguntando para as pessoas, analisando, por exemplo, a quantidade de visitas e a origem dos países que visitaram vídeos, por exemplo, de portugueses, para tentar analisar, de fato, se há esse movimento dos brasileiros de interesse pela cultura portuguesa. E agora eu vou dar um pouco da minha evidência anedótica aqui, talvez um pouco mais baseada na minha realidade brasileira, né, ou seja, do que eu conheço da população brasileira, dentro do recorte pequeno que eu vivo, é que o contato com a cultura portuguesa é muito pequeno. Eu vou dar um exemplo até pessoal aqui, porque quando eu fui para Portugal, quando eu comecei a fazer faculdade em Portugal, quando eu falei que ia para Portugal, eu começava até a ouvir música portuguesa, porque eu tinha interesse em entender mais sobre esse país, no qual eu poderia estudar eventualmente. Muitas pessoas ficavam surpresas com várias coisas que descobriam, que eu mostrava para elas, porque o contato com a cultura portuguesa não é muito grande, até porque não temos muita influência de multimídia mesmo, ou seja, não há muitos conteúdos de YouTube, por exemplo, conteúdos de televisão e de filmes que possam aumentar esse contato da cultura portuguesa com a brasileira. E você pode deixar até aqui no comentário se você já conhecia alguma coisa de Portugal. Claro, alguma coisa você deve conhecer, mas você conhecia, por exemplo, alguma banda, por exemplo, algum artista, você conhecia algum filme, conhecia algum youtuber, por exemplo, e que não seja assim de forma casual, que você de fato consuma. E eu vou imaginar aqui que, claro, estamos trabalhando com evidência anedótica, mas poucos de vocês vão dizer que realmente conhecem a cultura portuguesa. Isso não é nenhum problema. É que, na verdade, há uma produção massiva de conteúdos em Brasil. O Brasil é muito autossuficiente na questão de produção de conteúdos e acaba exportando esse conteúdo para Portugal também. A gente pode falar sobre a origem disso ou o motivo do Brasil produzir tanto mais que Portugal, mas é fato que há muito mais brasileiros e, aliás, a relevância desses brasileiros em cenários globais mesmo é muito maior do que, por exemplo, a de youtubers portugueses. Pode ver, por exemplo, se pegar o Ant, alguns dos criadores portugueses mais conhecidos por aí, os números deles não chegam nem perto, por exemplo, do que youtubers brasileiros chegam. Então, a gente pode imaginar que isso também seja pela grandeza da população brasileira, que vai dar mais público para eles, mas também tem uma boa parcela dessas pessoas, desses youtubers brasileiros, que tem público em Portugal também. Acho que o próprio Felipe Neto, ali com, sei lá, mais de 40 milhões de inscritos, que, se não me engano, vende até produtos para Portugal, também pode mostrar para você. De novo aqui, como eu disse, aqui estamos falando de evidência anedótica, mas eu acho que essa realidade do brasileiro ter contato com a cultura portuguesa parte mais da experiência que o Eric tem aqui com o YouTube brasileiro, por exemplo, o YouTube português, já que ele se interessou o suficiente para aprender o português europeu, como a gente vê no sotaque dele, e do que necessariamente a realidade de 200 milhões de brasileiros, ou sei lá, 100, 150 milhões que têm acesso recorrente à internet ou algo assim, né? A respeito da quantidade de imigrantes brasileiros em Portugal, os filhos desses brasileiros estão a estudar nas escolas portuguesas. Então, vão aprender, estudar e praticar o português sob as regras e a normativa portuguesa. Então, de fato, esse é um ponto muito importante e eu queria mesmo comentar essa parte, já que eu acho que muitas pessoas passam desapercebidas por esse fato. A questão da massiva imigração de brasileiros para Portugal, por exemplo, faz com que muitas pessoas acreditem que a cultura brasileira está suplantando ou sobrepondo a cultura portuguesa aos poucos, é claro, mas por uma quantidade enorme de brasileiros que se mudam para Portugal, eventualmente. Aqui não vou discutir tantos motivos. Mas a gente tem que lembrar que existem alguns estágios dessa imigração, ou como essa imigração se dá ao longo das gerações. Então, por exemplo, a primeira geração, que é a geração que foi criada em um outro país, no caso o Brasil, ela de fato carrega consigo todos os aspectos culturais, as questões linguísticas do seu país de origem. E ela, por mais que se integre àquela comunidade, por mais que esteja lá por anos, dificilmente ela vai se adaptar completamente à cultura daquela região, porque a sua constituição cultural, ali até os 20 anos, até os 18 anos, por exemplo, que é um período mais crítico, vamos dizer assim,
foi feita naquele país de origem. Só que a questão começa mais com a segunda geração e a terceira geração. Ou seja, a segunda geração vai ter ainda um contato muito forte com os seus pais, com a cultura dos seus pais, porque ela está diretamente conectada a ela. Então, em casa, é possível que a criança dessa segunda geração, né, filhos desses imigrantes, ainda falem português brasileiro, ainda tenha bastante contato com a forma de falar português brasileiro, com a música, etc., mais do que, por exemplo, os portugueses normalmente têm, o que já é muito. Mas, ao mesmo tempo, como o Eric aqui apontou, de forma bem colocada, é que essas pessoas, as crianças, vão para escolas portuguesas, em que a maioria da população naquela comunidade pequena escolar vai ser portuguesa também, por mais que haja muitos brasileiros ainda naquela região de Portugal. Fora que o sistema de ensino, as políticas diretrizes educacionais estão voltadas para a educação dentro de uma cultura portuguesa. Então, sim, ao longo do tempo, a tendência dessa criança é sentir mais à vontade pela questão da socialização dela com crianças portuguesas também, dentro de um contexto em que a cultura portuguesa é o que é ensinada, é o que é colocado como a cultura daquela comunidade que ela vive, a tendência é que a criança acabe optando ou se identificando mais com elementos portugueses do que, por exemplo, de elementos brasileiros. E a terceira geração, então, vai ser a geração que vai estar praticamente 100% adaptada àquela realidade, porque ela vai ser nascida de pais que já foram criados e nascidos naquela comunidade e, portanto, são ainda mais imersos e mais conectados com a comunidade, principalmente a comunidade linguística. Então, ao longo das gerações, é esperado que essas crianças acabem se adaptando cada vez mais à cultura local. Agora, isso não quer dizer que a cultura local não tenha influências brasileiras. Aliás, é o que mais tem é a influência brasileira na cultura portuguesa. E eu digo isso até por experiência própria, ouvindo muita música brasileira em rádios portuguesas, em baladas portuguesas, etc. E aqui vai entrar um assunto um pouco incômodo, mas algumas pessoas talvez tenham a resistência de entender que nenhuma cultura ela vai ser apagada completamente, nenhuma língua ela é apagada completamente, a não ser por extermínio de populações, coisas desse gênero. Mas o que acontece, especialmente entre duas variedades de uma mesma língua, é a influência maior de elementos de uma variedade do que outra. Então, não estamos falando do desaparecimento da língua portuguesa, estamos falando da influência maior da forma como que os brasileiros usam, entendem a língua brasileira do português de Portugal, que não vai provavelmente perder as suas características, até porque ainda tem milhões de falantes portugueses, uma cultura bem estabelecida, uma cultura que tem o seu lugar, vamos dizer assim, de prestígio dentro da comunidade europeia, que é a comunidade central ali do capitalismo, que vai ditar as regras do que é certo e errado. A gente já vai falar um pouco sobre prestígio, mas o que eu quero dizer é que essa comunidade portuguesa, ela não vai desaparecer, mas é muito provável, e já estamos vendo movimentos para isso, que ela adote, por conta da influência, por conta da maior relevância global do português brasileiro, que ela adote elementos do português brasileiro e misturando e mesclando com a sua forma de ver a língua portuguesa. O que é mais provável, o que é mais seguro dizer, dentro de um ponto de vista linguístico, é que o português europeu, em Portugal, a comunidade portuguesa, está passando por mudanças significativas na constituição da sua comunidade e também da sua forma de falar a língua portuguesa. E grande parte dessa influência vem do Brasil, apesar de haver diversas outras nacionalidades que estão presentes, como a indiana, por exemplo, e a imigração paquistanesa também, ou seja, há diversas outras comunidades que estão disputando algum espaço naquela comunidade, mas de fato o português brasileiro, até por ser português também, ou seja, a mesma língua, vai acabar tendo uma influência muito maior do que de outras línguas que vão ser muito minoritárias, que não vão ter relação nem direta, nem familiar, né, nem tronco linguístico compartilhado com o português europeu. Não todos os estrangeiros aprendem a falar português brasileiro. E eu sou uma prova disso. Isto não é nem pior nem melhor. Que o fato de ele ser a prova de que os estrangeiros aprendem o português europeu, como eu disse, é mais uma evidência muito pontual dentro do que nós podemos entender como estatística de estrangeiros que aprendem o português. E que, aqui eu vou dar um chute sem ver nenhuma pesquisa a princípio, mas claro, com alguma bagagem que eu já tenho de ler algumas estatísticas por aí, é de que a tendência é que haja mais pessoas, mais estrangeiros aprendendo português brasileiro pela maior quantidade de brasileiros que existem no mundo, pela questão turística do Brasil, que é muito forte, que atrai muitos estrangeiros, e proporcionalmente também deve haver mais institutos brasileiros de divulgação da língua portuguesa na sua variedade brasileira. Mas é claro, como eu disse aqui, eu também não estou apresentando nenhum dado, mas com certeza dizer que você é a prova de que outros estrangeiros também aprendem essa variedade da língua, não é uma prova muito contundente, porque estamos falando de um caso muito isolado, de uma realidade muito específica, né? É o que é. Mais uma prova de que o português europeu não vai deixar de ser falado no futuro, como o professor brasileiro disse. Aliás, também
a estrangeiros como eu a criar conteúdo em português europeu. Além do mais, também há estrangeiros a criar música em português europeu. E só um dado aqui, como eu também dou aula de português para estrangeiros, eu digo para vocês que é muito difícil encontrar material, principalmente material de áudio e de vídeo em português europeu. E às vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade com isso porque eu preciso ensinar sobre a realidade portuguesa, da língua portuguesa, em Portugal, por exemplo, para estrangeiros que trabalham em Portugal. E isso é uma dificuldade tremenda. Então, e eu confesso que isso comparado, por exemplo, a quantidade de materiais em português brasileiro é insignificante. Ou seja, há muito pouco material para aprender português europeu em comparação aos materiais disponíveis para aprender português brasileiro. Então, também é uma evidência anedótica, mas por trabalhar com isso, eu garanto para vocês que é muito mais difícil encontrar qualquer material para estrangeiros na variedade europeia, em comparação, por exemplo, ao português brasileiro, que abunda em materiais e tem diversos podcasts, tem vídeos e materiais até escritos mesmo, que facilitam demais, por exemplo, para quem vai ensinar, que torna mais fácil, por exemplo, ensinar a variedade do Brasil, por exemplo. Exemplo, eu. Bom, em breve. Eu acho que pelo menos isso garante que a quantidade de falantes do português europeu seja a mesma. E aqui, olha... Sim, ao longo do tempo, e essa questão que eu queria comentar até sobre a questão dos imigrantes, se pensarmos só na população de Portugal, que é nascida em Portugal e tem descendentes portugueses, ou seja, nascidos naquele local, ela está decrescendo, mas que com a entrada de imigrantes, que acontece também na França, que acontece também na Alemanha, com outras nacionalidades, acaba tendo um saldo positivo em relação à sua natalidade. E aqui eu não encontrei os dados certinhos para tempo de fazer esse vídeo, mas pode pesquisar, eu te garanto que os dados não vão fugir muito disso, porque eu já dei uma olhada sobre outras estatísticas ano passado e não imagino que elas tenham mudado tanto. O que acontece é que essas comunidades europeias tiveram a construção do que elas entendem como a sua própria comunidade, ou seja, o que elas entendem como a comunidade daquele país. Isso tem a ver com a questão nacionalista do século XIX, onde se formaram muitas das comunidades dos países, das nações europeias, onde esse conceito de nação foi desenvolvido como nós entendemos hoje. Então foi o momento de unificação da Alemanha, de formação do que se entende como a Alemanha hoje, com algumas mudanças, é claro, da Itália também, por exemplo, 1871 na Alemanha, na Itália ali também na segunda metade do século XIX. Então tudo isso aconteceu num contexto de criação de identidade nacional, de elementos que determinavam o que era ser alemão, o que era ser italiano e o que é ser português. Fora também o período da ditadura de Salazar, no século XX em Portugal, que reforçou ainda mais quais elementos seriam selecionados para identificar o que se entende como a comunidade portuguesa. Além disso, também os processos coloniais que ainda aconteciam, que foram se desenvolvendo até a independência dos territórios, por exemplo, na África e em Ásia, por exemplo, que eram ainda mantidos como um certo estatuto de colônia de Portugal, apesar de ser chamado de território ultramarino. Tudo isso para dizer que a ideia do que se entende como a comunidade portuguesa ou a nação portuguesa, nós sabemos mais ou menos onde foram buscados esses elementos para formar o que se entende hoje como os portugueses. O que acontece é que isso não foi assim sempre ao longo da história. Já houve diversas comunidades portuguesas, diversas nações portuguesas, nós queremos usar um termo anacrônico, porque, como eu disse, esse termo vem mais do século XIX em diante. Então, já tiveram diversas comunidades portuguesas e nem sempre elas tiveram a cara ou as características que os portugueses atuais diriam que os portugueses teriam que ter. Isso para dizer que a comunidade portuguesa, assim como outras comunidades europeias, por conta da sua forma de socialização, por conta que leva a uma natalidade inferior, por exemplo, e por conta do passado colonial que gerou várias comunidades que falam a mesma língua em diversas variedades diferentes, né, com suas características diferentes, mas que falam a sua língua, por exemplo, em outros territórios e que tiveram também por conta dessa herança colonial muitos problemas políticos, econômicos até hoje, por exemplo. Isso faz com que hoje nós tenhamos uma alta imigração para esses países europeus e que a constituição dessas comunidades europeias esteja em mudança e muito influenciada, na verdade, por essas comunidades que eram suas ex-colônias. E agora, então, você vai ver diversas comunidades africanas, por exemplo, emigrando para a França, interferindo ali na forma como que se fala. A gente pode até ver pela característica física mesmo da seleção francesa, né? Se for perceber, nem todos ali seriam o que alguns franceses diriam que é o estereótipo do francês, ou seja, como um francês deveria parecer ou algo assim. Nessa forma de falar também, na Alemanha com os turcos, e tudo isso vai acontecendo aos poucos. Essa imigração vai reconstituindo e reconfigurando o que se entende como aquela comunidade europeia. Isso acontece o tempo todo, aconteceu o tempo todo ao longo da história e está acontecendo mais uma vez agora com outros elementos. Acho que também esse argumento é como se o português europeu fosse outra língua. E eu acho isso uma parvoíce, porque português é o português
seja falado onde for. O que eu estou a falar é português, o que um brasileiro fala é português, então do que a gente está a falar? O sotaque, tu... Exato, ou seja, essa mudança, esse fim do português europeu, na verdade é a mudança, ou vamos dizer assim, um ponto de virada do que se entendia como o que era o português europeu, e a partir de um futuro agora em que esse português europeu vai continuar sendo um português falado em Portugal, mas com novos elementos, principalmente elementos com influência do Brasil, por exemplo, né? também está presente no português africano. Eu sei que eles têm o seu próprio sotaque, mas é muito Não semelhante só sotaque, ao né, mas português outras características fonéticas, outras características sintáticas também, semânticas, tudo isso. de Portugal. Continuam a ser minoria, mas também são gente, também são falantes. Também pensar que o português brasileiro vai engolir o português europeu é como pensar que o inglês vai engolir o português, o espanhol, o francês e assim por diante. É óbvio que vai existir uma influência, assim como no exemplo do inglês existe uma influência nestas línguas que eu acabei de falar, e obviamente vai existir uma influência do português brasileiro, do jeito do brasileiro, no português europeu. Sim, mas temos que lembrar que a natureza dessa influência em relação, por exemplo, ao inglês é bem diferente. O inglês se projeta, a influência do português, do inglês, quer dizer, dos Estados Unidos, por exemplo, se projeta em Portugal, por exemplo, ou em outros países, principalmente na América do Sul, com uma força imperialista, se projeta com força política, econômica, que tem realmente um projeto imperialista por trás disso. No caso do Brasil, não acredito que haja um projeto imperialista do parte do Brasil, até porque ele não ocupa essa posição no mundo para exercer esse tipo de poder político, econômico sobre, por exemplo, Portugal, que está ali incorporado a um dos maiores centros do capitalismo, que é a União Europeia. Então acho que acontece de forma um pouco mais orgânica, vamos dizer assim, como pela natureza do tamanho do país, a questão dos falantes e toda a configuração social que se tem no Brasil. Mas não compararia com a questão imperialista ou o projeto imperialista que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que influencia e projeta a sua língua, a sua forma de viver, pensar, etc. Mas eu acho que também vice-versa. Se calhar não muita, mas também. E isto não teria de ser algo mau ou bom. É simplesmente uma troca cultural muito natural na humanidade, nas línguas. Então isto também não teria que ser uma competição. É que eu vi comentários nesse vídeo que eu estou a falar de brasileiros a dizer: nossa, chegou o fim do português europeu. Como se isso fosse uma vitória, sei lá. Eu acho isso muito parvo. Mas é que este tipo de... Mas você sabe, até por ele ser colombiano, você sabe que tem a sensação talvez de revanchismo, vamos dizer assim, pela questão do prestígio que se exerce, que o Portugal ainda exerce em relação à língua, né, a variedade da língua. Parece que isso pode se ver em vários comentários, não só de internet, mas em vídeos que parecem por aí, e até mesmo pela boca dos brasileiros mesmo, que a ideia geral, o consenso geral, que parte do país que outrora foi, né, que no passado foi o país imperialista, que deu as cartas, que tentou construir o que se entende como uma homogeneidade da língua, de que o português falado em Portugal é o português mais correto, por ele ser o português, vamos dizer assim, mais relacionado geograficamente ao território onde nasceu o português, então por ele ser o território onde nasceu o português, vamos dizer assim, não haver, seria o português mais correto, o que se desenvolveu lá, apesar de ter mudanças, vamos dizer assim, mais recentes e em relação ao português brasileiro, que conservou características mais medievais, e, enfim, se tem aquela ideia do prestígio do português europeu. Também o prestígio da sua cultura, com essa ideia de que, por ser europeu, tem alguma característica superior em relação aos latinos-americanos ou sul-americanos, como nós brasileiros. E eu acho que aqui talvez faltou um pouco de sensibilidade histórica ou cultural do nosso querido amigo Eric, que também vem de um país que sofre com o colonialismo, que sofreu com o imperialismo e com a sobreposição da língua de países europeus, que mantém esse prestígio ainda da sua forma de falar em relação à forma que se fala no nosso continente. Então, não sei, talvez faltou ali um pouco desse tipo de análise. Claro, que há um revanchismo, assim, infundado, porque ninguém vai ganhar ou perder nesse processo, o que vai acontecer é essa mudança que eu disse. Mas, sim, há um sentimento dos brasileiros, talvez uma certa revanche, por mostrar, talvez, de forma empírica, que uma forma linguística não é mais superior porque ela está ligada geograficamente ao território onde ela nasceu, mas ela vai ser mais disseminada ou mais hegemônica por ela ter mais força cultural e também econômica e política, que é o caso do Brasil, que tem uma maior relevância econômica e política no mundo do que, por exemplo, Portugal. Isso eu não digo aqui
com nenhum visamento por ser brasileiro, querer mostrar uma superioridade, mas é porque, de fato, as maiores economias do mundo, o Brasil se encontra nela, apesar de, enfim, às vezes descer ou subir um pouco esse ranking, enquanto Portugal não é uma economia pungente e aí tem a sua relevância por estar no centro da Europa, né? Ou seja, no bloco europeu ali, que dá as cartas mais ou menos do mundo, como as coisas devem funcionar. O conteúdo só consegue criar ainda mais afastamento entre o Brasil e Portugal. Promove o chauvinismo e a xenofobia das duas partes. E assim por diante. Sim, mas vamos ver, como eu disse, que quem está no centro desse capitalismo, no centro do prestígio, quem é o ser europeu aqui, que é a referência global, vamos dizer assim, do que é um ideal a ser seguido, por exemplo, não é o Brasil, é claro. Então, por mais que ainda tenha essa pungência, essa influência do português brasileiro, se tem muito ainda essa questão do prestígio histórico, do prestígio cultural, do que se fala em Portugal como a alta cultura, uma cultura superior ao que se faz no Brasil, apesar de ser muito mais restrito geograficamente, por exemplo, do que o português brasileiro, né? Muito pelo contrário, devia-se promover a unidade. A gente já sabe que o Brasil é maior, mas como eu já disse, isto não teria de ser uma competição. E se calhar eu não sei do que eu estou a falar. Mas, assim como eu não posso garantir que o português europeu continue a ser falado dentro dos próximos 100 anos, também não pode-se garantir que o português europeu vai deixar de ser falado no futuro, como o professor brasileiro argumentou. Não é? E sim, olha, de fato seria uma previsão impossível de se fazer, já que não dá para prever se uma língua vai morrer ou não quando ela não está em um forte declínio, quando a população dela, por exemplo, como as referências que nós usamos de 100 mil habitantes, por exemplo, está acima do mínimo para se considerar aquela comunidade linguística como a salvo de qualquer extinção. talvez nenhum dos dois tenha razão. E a gente no futuro vai falar inglês. Eu acho que o inglês talvez desponte aí como uma língua mais ameaçadora que a própria verdade do português brasileiro, que também é português. Mas é isso, então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Eu sei que eu deixei esse canal um pouco parado nas últimas semanas, mas agora o canal vai voltar, então deixa aqui nos comentários quais temas você quer para os próximos vídeos e também acompanhe no Instagram, movimento.140 e no TikTok, Movimento 140. Como eu sempre falo, você pode ajudar esse canal diretamente e até me ajudar a fazer vídeos de forma mais frequente, porque eu tenho que trabalhar fora daqui, né? Mandando um Pix aqui se você estiver no Brasil, ou até mesmo outras formas de contribuição. Muito obrigado e até a próxima.